E aí, eu sou o Léo e é o seguinte, no último review de episódio aqui do canal, eu queria ter muito falado sobre ele, mas quem acabou falando sobre o episódio até pela nossa organização foi o Samuel. E eu tinha algumas críticas relacionadas à direção daquele episódio, porque a Toei decidiu muito mal algumas das coisas. Eu tava pronto pra, nesse episódio, se fosse o caso, falar desses pontos e como One Piece poderia melhorar nos próximos episódios. Só que aí, eu vi que a Megumi tava na direção desse episódio aqui, e eu fiquei espantado que esse episódio foi simplesmente um espetáculo. Sejam muito bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Como eu já falei, eu sou o Léo e vamos direto para esse vídeo. E bom, vamos lá. Como eu falei, o último episódio antes desse, o 1071, teve alguns problemas relacionados à direção. Algumas cenas do Luffy, por exemplo, se repetiram várias vezes no episódio, eu contando vi pelo menos umas 4, e algumas das cenas poderiam ter sido melhor adaptadas em relação ao mangá. Nada que seja muito gritante, o episódio ainda assim foi muito bom, mas poderia ter sido muito maior em relação ao despertar do Gear 5. Isso se deu muito pela direção e pelo roteiro do episódio. Acabou que, por exemplo, o roteiro fez com que a cena da Hiyori ficasse muito mais longa do que ela deveria ser. Tudo bem que no mangá ela acontece por algumas longas páginas também, mas no anime poderia ter sido melhor adaptado pra gente ter umas cenas mais fluidas e um episódio mais fluido até o momento que ele terminasse. Só que, bom, a gente sabe que não foi o que aconteceu, a cena da Hiyori, como eu já falei, ficou bem longa e algumas das cenas do Luffy se movimentando com o Gear 5 ficaram repetidas, aconteceram umas 4 vezes ao longo do episódio. Então, por mais que a gente tenha tido um show de animação e realmente foi, aquele episódio foi lindo, foi um espetáculo visual, ainda assim em relação à fluidez e o roteiro do episódio não ficou tão bom quanto poderia ser. Só que em relação ao 1072 não foi isso que aconteceu. O episódio, além de ter sido um show de animação de vários traços de vários artistas, ainda assim teve um roteiro muito bem feito, e uma das pessoas que trabalhou nesse roteiro foi a Megumi Ishitani, que fez o grande episódio 1015 de One Piece. E só pela visão dela e dos outros roteiristas você vê que esse episódio ficou completamente diferente e vamos comentar dele aqui. Mas em primeiro lugar, eu queria falar sobre a história do episódio. Ele adapta o capítulo 1045 e o 1046, sendo ali as primeiras páginas do 1046. Como o 1045 era só luta, esse episódio obviamente seria só luta, tanto que o título dele é O Poder Ridículo, o Gear 5 em Ação. Eu gostei de como os roteiristas e a galera responsável pela adaptação deixaram algumas coisas que ficaram um pouco confusas no mangá muito mais claras, e a gente já vê isso no primeiro diálogo que acontece entre o Kaido e o Luffy. No mangá, o Kaido via o Luffy usando os poderes do seu despertar, transformando todo o ambiente em borracha. Ele se questionava sobre a transformação do Luffy Zoan, mas isso não ficava muito claro. E a gente só queria ver o Gear 5 em ação também, então nem todo mundo ligou pro que o Kaido tava falando. Só que o anime deu muito mais ênfase nessa fala do Kaido, e isso ficou bem mais claro pra quem tava assistindo, e eu imagino que só quem vê o anime também ficou com essa pulga atrás da orelha. O Luffy realmente tem propriedades de despertar de uma paramécia. As paramécias, quando despertam, controlam todo o ambiente ao seu redor. Um grande exemplo disso é o Doflamingo e o Kid. Mas já que a fruta do Luffy seria uma fruta Zoan, o despertar dele não deveria ser manipular o ambiente, mas sim só o próprio corpo. Só que acontece que, como a gente viu no mangá e no anime, o Luffy também faz isso. Mesmo pra gente que lê o mangá, essa explicação em relação ao poder do Luffy ainda não ficou muito clara. Pra nós, até o momento, é porque o Nika tem um poder ridículo relacionado à imaginação, então ele consegue controlar tudo ao seu redor como borracha, assim como o próprio corpo dele. Mas eu queria frisar uma fala muito importante do Kaido relacionada à transformação do Luffy. Ele fala no mangá e também no anime que essa transformação é exclusiva a usuários de Akuma no Mi Zoan, mas a única diferença visual no Luffy são as suas roupas e a cor do seu cabelo. Essas são as diferenças mais gritantes, mas eu não acho que o Kaido ia imaginar que a fruta dele é uma Zoan só por conta disso, mas por outros detalhes que tem no corpo do Luffy, a fumaça ao redor dos seus braços e a sua sobrancelha em forma de um caracol. Se você prestar atenção, a própria transformação do Kaido em dragão é exatamente assim. Seus olhos ficam com uma sobrancelha muito parecida, ele também tem chamas ao redor do seu braço. Isso também aparece, por exemplo, em Yamato, que tem uma fruta mítica. Então ficou bem implícito nesse diálogo, e o anime deixou isso um pouquinho mais claro, que essa transformação seria mais exclusiva para frutas míticas, e um usuário de fruta mítica consegue reconhecer isso em outra pessoa. Isso porque, por exemplo, os guardas de Impel Down não tinham esse tipo de característica quando estavam no seu despertar na prisão. E o Chopper, quando força o seu despertar com as Rumble Ball, também não tem essa característica no corpo dele. Então eu gostei de como isso aqui ficou bem mais evidente no anime. Outra coisa que também foi sensacional foi como a adaptação conseguiu deixar a luta do Luffy muito dinâmica e muito engraçada. No mangá já era engraçada a cena em si, mas quando a gente vê com trilha sonora, com o Luffy rindo, com o Luffy pulando e aqueles efeitos de Looney Tunes tocando de fundo, cara, fica muito melhor. No último episódio isso já tinha ficado bom, nesse ficou melhor ainda. A gente tem aquela cena que o Luffy entra na barriga do Kaido, faz o Fuzen e até bota suas mãos pelos olhos dele, e eu gostei de como o anime deixou isso bem mais claro pra gente.
No mangá, quando o Luffy manipulava até mesmo o corpo do Kaido, tinha ficado um pouco confuso se ele tava esticando o Kaido ou se ele tava atravessando, e no anime deixou bem claro que ele tava só esticando mesmo, o que no mangá foi até corrigido na versão mais recente do volume no qual tem esse capítulo. E na cena em que o Luffy faz isso e ele voa em direção ao céu, você vê como a adaptação e o traço e a mão de um artista faz toda a diferença. A Megumi fez o roteiro desse episódio e eu imagino que essa cena também foi roteirizada por ela, como ela seria feita e adaptada. Assim que a Yamato sobe no domo, você já vê a diferença de traço, de perspectiva e de escolha de trilha sonora. E é aí que pela primeira vez no anime a gente tem a cena épica do Luffy como um gigante. A batalha continua, o Gear 5 do Luffy começa a ser desativado pelo cansaço dele, mas ele ativa novamente em uma das cenas mais incríveis que eu já vi no anime de One Piece. É muito incrível como uma direção pode mudar totalmente uma cena. Os traços mudam, ficam mais fluidos e a trilha sonora começa como eu queria ter visto no episódio passado. Começa com a batida do coração, depois os tambores, e quando o Luffy bate palma se transforma no Gear 5, começa a trilha sonora dos tambores de libertação. Foi simplesmente sensacional e é inegável que essa é uma das melhores cenas do anime de One Piece até hoje. Mas eu queria falar sobre os segredos que tem nesse episódio e que relembraram muitas coisas que aconteceram no mangá. A primeira delas é o momento que o Luffy se destransforma e o Kaido o encara frente a frente, dizendo um discurso de que vai lembrar tudo que eles fizeram em Onigashima. Acontece que é nesse momento que o Luffy olha pro Kaido e diz que ele não quer nem se importa com nada disso, afinal, quando todos nós morrermos, seremos apenas nossos ossos. Isso é nada mais nada menos que uma frase dita na música Sake de Binks. No mangá, a frase ficou mais explícita e ficou realmente igual à música, no anime eles já deram uma adaptada diferente. Mas de qualquer maneira, essa é uma coisa muito interessante, o fato da música Sake de Binks ser citada quando o Luffy é transformado no Gear 5 e está prestes a se transformar de novo. Isso porque, para quem não leu o mangá, acabou perdendo uma coisa muito importante nesse episódio. Esse capítulo do mangá tem uma capa colorida que tem um título muito interessante, Mar da Liberdade. Acontece que em um dos quadros nessa cena em que o Luffy se destransforma e cita Sake de Binks, aparece uma onomatopeia que parece muito com 433. 433 é um capítulo chamado O Nome daquele Mar. E se juntarmos os dois capítulos, temos O Nome daquele Mar é Mar da Liberdade. E Binks Sake, como muita gente teoriza, falava sobre Laugh Tale no final da música e também sobre o All Blue e o sonho do propósito herdado, isso muito relacionado ao tesouro One Piece deixado por Joy Boy. E a própria música acredita-se que é composta por ele. Então no mangá temos esse pequeno segredo que existe que acabou se perdendo no anime. E claro, eu não poderia deixar de comentar da cena do Zunisha e do Joy Boy. Essa cena ficou um espetáculo muito melhor do que ficou no mangá. Não só pela trilha sonora, pela narração, pela dublagem, como também pelas imagens feitas do Luffy diante do Kaido. Mas o mais importante que essa cena deixou mais explícita no anime do que no mangá é a forma como o Luffy vai lidar com o título de Joy Boy com a sua fruta. Zunisha sente os tambores batendo, ele sente o coração do Luffy, ele disse que aqueles são os tambores de libertação que ele não ouvia há séculos do Joy Boy e fala pro antigo Joy Boy, o seu antigo parceiro, que não tem como não criar expectativas a respeito daquele garoto. Ele é o sucessor do legado do antigo Joy Boy. Então sim, se espera um herói, se espera o Joy Boy e se espera a libertação vinda do Luffy. Só que se narrativamente vocês perceberem, essa conversa entre o Luffy, o Kaido e o Zunisha nada mais é do que uma evidência pra nós de como o Luffy vai reagir em relação a isso. O mundo inteiro, o Roger, o antigo Joy Boy e todo um século perdido espera pelo momento que o novo Joy Boy vai aparecer e cumprir um propósito como um rei e libertar o mundo inteiro. Todo mundo imagina que o Luffy realmente vai fazer isso é inegável. Só que o Luffy não almeja nenhum título de herói, nem de rei, e muito menos quer ser deus de coisa alguma. Foi o mesmo Luffy que já venceu reis, tiranos, Shichibukais, Yonkous, e também um homem que se autoproclamava deus, e o próprio Luffy disse que nunca queria ser um deus como aquele. Então nesse momento, o Oda mostra pra nós a expectativa que existe sobre o Luffy. Luffy é o Joy Boy, o coração dele bate como um antigo Joy Boy, Zunisha e o mundo esperam por isso. Mas a frase dita por Luffy diante do Kaido é: eu sou eu. Eu sou o Monkey D. Luffy, o homem que vai se tornar rei dos piratas. É isso que o Oda deixa explícito nessa cena, no mangá e no anime. Por mais que nesse ponto da história, a fruta do Luffy agora seja a fruta de um deus, que ele tenha toda uma carga de um passado nas costas dele, assim como o Barba Branca tinha dito em Marineford, e tenha se criado uma expectativa e uma espera a respeito dele ser um herói que vai libertar o mundo, ainda assim, pro Luffy, é só a aventura dele e ele é apenas Luffy do Chapéu de Palha. Isso se reflete muito na personalidade dele e em toda a história do mangá de One Piece. Porque agora a fruta do Luffy tem outro nome, ela nunca mudou, ela ainda é a fruta da borracha. O despertar do Luffy faz ele manipular o cenário
mas isso não transformou ele num deus. O próprio personagem em si não se deixou levar por isso, nem por nenhuma outra história de que ele seria um herói. Eu imagino que é assim que vai continuar a história de One Piece. Por mais que o Luffy seja um homem que vai carregar um passado em suas costas, ele vai fazer isso por conta própria, e não porque eles esperam que ele seja um herói ou que ele seja um deus. Ele sempre libertou ilhas por onde passou, mas sempre foi pela sua própria vontade, e nunca por uma fruta, ou por um destino, ou por uma profecia. Tudo que Luffy faz é a sua própria aventura e aquilo que ele quer fazer. Então, por mais que ele se transforme no Nika, um grande guerreiro do passado, por mais que ele vá encontrar o tesouro desse homem e se tornar o rei dos piratas, ainda assim, ele é só o Luffy do chapéu de palha. Esse episódio realmente foi incrível, teve uma animação sensacional. A gente não pode falar muito dele aqui, porque a gente não pode colocar as cenas aqui no canal no YouTube. Mesmo se você é fã de One Piece e ainda não viu esse episódio, que é quase impossível, se você só lê o mangá, dá uma chance de ver esse episódio, porque esse episódio foi um dos melhores de One Piece até hoje. Eu imagino que os próximos vão continuar sendo, mesmo que o próximo adapte só a questão do incêndio em Onigashima até a gente chegar no grande final, mas eu acredito que daqui pra frente vamos ter episódios lendários. E é com isso que eu encerro esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa teu like, não esquece de se inscrever aqui no canal para aumentar a nossa recompensa no YouTube. Também não esquece de conferir a descrição com nossos links e o nosso Instagram, o @canal Supernovas, onde você pode mandar sua pergunta pra gente responder aqui em vídeo. E é isso, galera. Valeu!